Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Olha galera, hoje a gente vai falar sobre essa grande vitória da seleção brasileira, 3-0 em cima do Chile, galera. Quem fez os gols foi o Estevão Paquetá e Bruno Guimarães. Então vamos fazer uma análise completa do jogo, lance a lance, e destacar os melhores momentos. Então já sabe, né? Fica comigo até o final. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Créditos na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Bora! O Jean falou que queria ficar com a galera do YouTube. Estamos com a galera. Mande sua pergunta, na medida do possível eu vou tabelando aqui com o Jean, com o Marra, com o Vitor Birner, através dos seus passes no chat no YouTube. Mas vamos lá, Mário Marra. Oi. Eliminatórias deu 3-0. Boa noite pra você. O que achou da vitória brasileira? Prazer, Felipe, estar com você, com o Jean, com o Vitor, com o Fã de Esportes. Eu achei que foi uma vitória. Acho que até demorou um pouquinho, né, a ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. Primeiro tempo de muita luta, muita entrega. Não dá para falar algo diferente. E eu também não esperava isso. As entrevistas do Carleto, ele deixou muito claro que ele ia cobrar muito isso. Falou de velocidade com a bola. A seleção brasileira teve velocidade com a bola. Mas acho que tinha ansiedade, mérito também do Chile, que conseguia se defender bem, né? E tinha um erro sistemático, né? De toda hora tentar a bola por dentro da defesa do Chile. Depois que fez o primeiro gol, eu acho que a seleção brasileira ficou um pouco mais tranquila. Eu acho que foi um bom jogo. Acho que bons sinais, positiva o jogo no Maracanã. Jean, muita gente quando pega esse tipo de jogo fala o seguinte: mas é o Chile, tá uma porcaria, nas eliminatórias e tudo mais. Como, mesmo diante de um adversário desse, fazer uma análise que permita ver melhora no que o Brasil fez em comparação com o que fazia? Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que assim, essa argumentação de adversário fraco, acho que já está claro para a gente que ela não serve para desmerecer boas atuações. Isso vale para muitos times de futebol no Brasil, vale para muitas partidas da seleção numa história recente. Quantas seleções fracas o Brasil já pegou e não conseguiu jogar bem contra elas? Então, eu não consigo olhar para... E outra, jogar contra ônibus estacionado costuma ser também muito difícil, encontrar espaço contra seleções que estacionam um ônibus na área. Foi o que o Chile fez hoje. Eu gostei muito do primeiro tempo do Brasil. Embora o placar tenha sido alargado na segunda etapa e garantido, né, com essa folga na segunda etapa, eu achei que o primeiro tempo foi muito bom. Um primeiro tempo em que a gente viu uma intensidade absurda, como disse o Mar, inclusive dos atacantes. Então, o que a gente via ali, o quarteto da frente, roubando a bola, marcando em cima, tirando a bola dos chilenos e criando muito. Eu acho que criou de uma maneira legal, se a gente for ver a quantidade de triangulações, de tabelas que a seleção fez e mais. A seleção no primeiro tempo finalizou uma vez a cada 3 minutos, quase. Tá um pouquinho mais de 3 minutos. Então, assim, uma finalização a cada 3 minutos. Belas jogadas, o gol anulado aí que a gente tá vendo. Eu acho que o Brasil fez um ótimo primeiro tempo, o placar foi magro. No segundo tempo, volta, eu acho que ali até os 20, 25, até as mudanças, as substituições do Ancelotti, eu acho que aí já não estava mais no padrão que a gente se acostumou a ver nos últimos tempos da seleção brasileira, mas aí a partir das mudanças, com a entrada sobretudo do Luiz Henrique e do Paquetá, e o Brasil conseguiu ser mais intenso novamente, fazer os 2 gols. Acho que o 3-0 reflete bem o que foi o jogo, principalmente, repito, para mim, por um primeiro tempo muito bom. Melhor do que o segundo, embora no segundo tempo a gente tenha tido 2 gols e no primeiro apenas 1. Aí o primeiro gol do Brasil, o gol do Estevão, bela jogada do João Pedro, o Douglas para aparecer ali pela esquerda. Quero te ouvir, meu caro Vitor Birner. Daqui a pouco eu vou perguntar de quem você gostou, mas agora é do que você gostou nessa seleção era Ancelotti, o jogo 3-0 com o Chile. Primeira coisa, boa noite a você, Mota, Jean, Marra, aos fãs das fãs do esporte, a todo o pessoal do YouTube que acompanha a gente, todos e todas. Assim, eu considero, obviamente, na minha avaliação, a fragilidade do Chile. Porém, o que eu podia esperar do Brasil, cheio de jogadores que têm pouca rodagem em seleção, com alguns jogadores mais novos e com uma característica do técnico novo de não ter um cara de retenção, de pensar o jogo, como o Brasil foi escalado hoje. Qual é a grande força do Brasil?
Os 3 jogadores atrás do centroavante, jogadores de muita pressão, jogadores que funcionam muito bem no jogo em direção ao gol. Acho que o Estevão, com o tempo, vai se transformar em um jogador um pouco mais completo do que isso, mas são jogadores que gostam de jogar muito em direção ao gol, numa seleção que ainda não estava entrosada. E dentro dessa perspectiva, acho que o Brasil fez, e aí eu assino embaixo o que o Jean e o Marra disseram, um bom jogo. O Brasil conseguiu tornar a partida incômoda para o Chile, era a obrigação e o Brasil fez isso bem. O Brasil criou o suficiente para fazer mais do que 3 gols. O Brasil tomou conta da partida com bastante tranquilidade, cedeu muito pouco jogo para o adversário. Só bola parada, né? Só bola parada. Então, assim, para uma seleção que acabou de se juntar, sim, sem treinamento, alguns jogadores quase em começo de temporada nas suas competições na Europa. Então, acho que dentro do que era possível imaginar, acho que o Brasil entregou aquilo que eu esperava. Eu só penso uma coisa, Vitor, quando você fala dos 3 jogadores atrás do centroavante, para mim não teve centroavante. Perfeito. Sim, não é um centroavante de área, perfeito. João Pedro é mais um dos 4. E até mesmo se você olhar um mapa de movimentação pós-jogo terminado, o João Pedro, ele fica mais tempo atrás do Rafinha e atrás do Estevão. Esses dois se posicionam por mais tempo na partida, mais adiantados que o próprio João Pedro. Eu acho isso muito bom, tá? Isso não é uma crítica. Isso é uma maneira de cada um ocupar aquele espaço, tudo. O João Pedro, ele foi algumas vezes o jogador que entrava na área. Ele não finalizou. O lance do gol é um lance de muita esperteza dele, de muita qualidade, o primeiro gol. Porque ele vê pouco espaço para chamar o Douglas Santos para o jogo e ele teve coragem e qualidade para colocar ali por dentro e a partir dali a jogada se desenvolveu com o Douglas, com o Rafinha e o gol do Estevão. Então não é uma crítica à ausência do 9. É, para mim, um muito bom aproveitamento da ideia de não ter um 9 novão. Fala, Gil. Só que é legal que, assim, é a ausência do 9 e, se você quiser, também a ausência do 10, né? Porque, sim, no fim das contas, a gente está falando de uma seleção que tinha... Mais de 1 é 10. 4 atacantes de movimentação. Ninguém centroavante, ninguém meia, mas 4 atacantes de movimentação. É óbvio que o Rafinha pode fazer aquela função de meia central, o João Pedro pode fazer a função de centroavante, mas eu acho que para um jogo como esse, jogar contra um Chile que a gente sabia que ia jogar desse jeito, no fim é legal você ter esses caras que se mexem muito, que não facilitam a marcação do ponto de vista de você saber exatamente onde cada jogador vai estar. Então eu acho, acho que também, por outro lado, você pode dizer, mas num jogo contra alguém tão fechado, ter um centroavante, um cara de peso dentro da área, tudo mais, seria interessante. Só que o Brasil não tem esse jogador hoje, né? Eu acho que você pode até dizer, o Richarlison pode fazer isso, né? Mais pelo porte do que qualquer outra coisa, mas também não é o Richarlison um centroavante. Então, eu gostei da escalação inicial e, repito, para mim eles foram muito bem no primeiro tempo. Acho que essa movimentação que o Marra cita quando ele fala, vai olhar o mapa de movimentação e você vê talvez o Estevão em alguns momentos aparecendo mais como centroavante, o Rafinha mais como centroavante. Eu gosto porque isso acho que dificulta um pouco a marcação de um time que veio só para marcar. Quanto vocês acham que esse jeito do Brasil jogar contra o Chile é replicável contra, se não com as maiores, mas com as seleções das 2 primeiras prateleiras do futebol mundial? Eu acho que se o Brasil estiver bem encaixado com essa ideia de jogo e principalmente com alguns jogadores em boa fase, é a maneira ideal de jogar. Porque eu não imagino o Ancelotti desenvolvendo um jogo muito rebuscado, porque nem a cara dele até a Copa do Mundo pelo pequeno período. Então, qual seria o jeito ideal do Brasil enfrentar a Copa do Mundo, as grandes seleções na Copa do Mundo? Ter capacidade de marcação alta com muita pressão, um jogo agudo interessante e capacidade de baixar as linhas quando é necessário. E no Real Madrid ele fazia isso. O Real Madrid cansou de jogar em contra-ataque, deixando o Vini Júnior mais adiantado, etc. Na hora que o Brasil tiver a vantagem, eu perceber que o adversário está atacando muito o Brasil, pegar uma Espanha, por exemplo. Né? Vamos supor que o Brasil pressiona a saída de bola, em algum momento a Espanha consegue fazer a transição. Se você tiver jogadores de contra-ataque de qualidade, e o Brasil tem exatamente esses jogadores como seus melhores jogadores para resolução de jogos, eu acho que é exatamente essa a melhor maneira de jogar. E digo mais, se na Copa do Mundo o Brasil tiver algum centroavante em boa fase, agora não, mas vamos supor que o Pedro justifique a contratação.
eu uso o João Pedro atrás do centroavante. Como uma dobra de jogador ali. Então, assim, eu acho que a ideia inicial do Ancelotti é bem diferente. A ideia inicial do Ancelotti, e eu acho que ele só vai poder desenvolver isso de fato no período pré-Copa do Mundo, quando ele tiver com jogadores, que até ali a gente só vai ver muitos testes e alguma coisa para desenvolver isso um pouco, não de fato. Eu acho que a inicial é a mais possível de ser aplicada e com a cara do Ancelotti, a mais adaptável ao que os jogadores do Brasil de mais qualidade oferecem, pensando no curto período que ele tem para preparar a seleção até a Copa do Mundo. Eu só acho que, assim, a gente já ouviu o Ancelotti falar, a gente já viu as escalações que ele colocou nas 2 primeiras datas FIFA. O Equador foi bem diferente. Né? Bem diferente, fora de casa, vai ser diferente contra a Bolívia, ele já afirmou que vai ser diferente. Isso, né? Então ele já afirmou que vai ser diferente, então eu acho que não necessariamente ele vai jogar com, eu estou simplificando, tá? Mas com um quarteto ofensivo contra as grandes seleções na Copa do Mundo. Dependendo da seleção, dependendo da força ofensiva do rival, eu acho que ele pode encorpar o meio-campo, ele pode tirar um desses caras de frente, o Martinelli ou o Estevão, e lembrando que ele vai ter o Vinícius ainda, né? Então, assim, eu acho que ele pode fazer uma formação diferente, porque o Ancelotti é assim, ele é um cara que muda de escalação de acordo com o adversário. Então, acho que ele pode fazer isso, mas também acho que se for para jogar com um quarteto ofensivo, tem que ser com uma formação desse tipo, porque ele precisará justamente dessa intensidade absurda que os caras mostraram no primeiro tempo. Só um detalhe, Jean, eu acho que se você tem um Paquetá em boa fase, por exemplo, você tira o jogador do centro da linha de 3, você mantém a mesma pressão, você tem mais força de recomposição de marcação. Um cara com capacidade de chegada. E a mesma ideia de jogo com algumas características diferentes. Que eu acho que muda, eu acho que assim... Só pode o 11 também, isso. Então, mas se você tira um dos 4, né, e coloca o Paquetá, eu acho que mas muda. Mas ainda não colocando um centroavante. Ainda não colocando um centroavante. Mas eu acho que muda, aí talvez ele possa pensar na seleção mais num 4-3-3 do que num 4-2-3-1. O que me chamou a atenção o primeiro comentário do Jean é que ele citou um miolinho do jogo em que era o velho Brasil e me pareceu até talvez por um cansaço dos titulares, por justamente... E primeira metade do segundo tempo. E quando isso acontece, de fato é um problema. Teve uma jogada, a gente tava vendo junto, né, Marra? Que é aquela que o Tapia pega sozinho na direita. Sim. Absolutamente sozinho, não era um contra-ataque, não era nada. Mas era... E aí quando ele faz as substituições, que aí entra todo mundo com gás, volta a ser o que era contra um adversário mais cansado do que, obviamente, no primeiro tempo. Até é perto de uns 15 do segundo tempo, né, Felipe? Foi. 20. 15, 20. Ele pega a bola pela intermediária ofensiva pelo lado direito, não tanto na beirada do campo, senão seria setorizado. Você falou, o lateral tem que apertar. Não, ali era um problema entre lateral e volante. Sim. E ele acha um espaço para bater, o Alisson faz a defesa tranquilo e tal. Sim. Mas era um momento em que, assim, parece que os caras estão desligando. Parece que tem uma baixa de concentração, talvez uma baixa física. Só que aí tem um técnico, né? E ele troca imediatamente. Ele percebeu e troca imediatamente e recupera. A seleção brasileira recupera ali. Vai lá, que depois eu vou só ao Maracanã com o Pedro Ivo, que está chegando. Quer ir com o Pedro? Vamos lá. Então vamos lá. E para chamar o Pedro Ivo, já aciono também a galera do chat que está vendo pelo YouTube. Já quase 2.000 pessoas assistindo. Curtam o Linha de Passe estreando no YouTube e não é por acaso. Será assim... Na sequência das nossas coberturas de seleção, campeonatos nacionais e internacionais, o Pedro Ivo está chegando. Quem quiser é só mandar uma pergunta pro homem. Pedro Ivo, como foi acompanhar o Brasil em loco? O que você gostou, o que te chamou a atenção? Boa noite para você, Pedrão. Tudo bem, Felipe? Um abração para você, um abraço a todo mundo aí na bancada, o fã do esporte, a galera do YouTube chegando com a gente, que bacana, e assim será daqui para frente, fiquem conosco. Felipe, aqui no Maracanã me chamou muito a atenção o segundo tempo, chamou muita atenção o Estevão no primeiro tempo, a ideia de um Brasil querendo jogar de forma coordenada em alguns momentos do primeiro tempo, uma certa paciência, uma pressão que não aconteceu no início, recua, depois atrai ali para tentar achar o espaço no lance do gol. O Brasil me parecia saber o que estava fazendo dentro de campo, isso é muito interessante, com as movimentações de apenas 2 dias de treinamento é pouco, mas deu para ver uma coisa ou outra. O segundo tempo, Luiz Henrique, você já deve ter falado bastante, mas me chama a atenção que a gente conversando muito aqui no ambiente de seleção brasileira essa semana, a turma queria muito um resultado para carimbar a sensação positiva que eles vinham tendo do ambiente dos últimos dias.
Era um ambiente, é bom lembrar, muito carregado pós-Copa América, toda a data FIFA de 2024, segundo semestre era uma pressão, se não ganhar, Dorival cai, se ganhar, ganha sobrevida. A data FIFA, né, de março, muita pressão, tanto que é derrotado, é goleado pela Argentina, Dorival cai. A data FIFA de junho, muito naquela coisa mais estranha em Guayaquil, atípica, depois o fato novo Ancelotti, e agora querendo se ver uma cara de time, querendo se ver algo de trabalho, querendo se ver principalmente uma cara de grupo. O balanço de 3 dias de trabalho em Teresópolis, que a gente ouvia, era de algo muito positivo, que eles queriam confirmar isso em campo. Se debatia, que não seja uma vitória magra, que não seja um jogo sofrido, que não seja algo amarrado para a torcida. Então acho que foi isso que ficou daqui. Um clima frio no Maracanã. A própria Ivete tentou levantar ali antes do jogo, mas não era o público dela. Então uma galera sentada ali para o show da Ivete. O primeiro tempo que demorou ali até os 37 minutos para o gol sair. Um público absolutamente diferente do público de Maracanã, de Flamengo, de Fluminense, futebol carioca, de grandes jogos. Mas eu acho que o recado interno foi muito interessante. Essa seleção queria sair daqui com essa vitória para falar, olha, mais que o caminho certo dos treinamentos e do ambiente, o resultado também apareceu. Construímos um bom resultado para não ficar só naquela coisa do bom ambiente do Ancelotti. Acho que isso me chamou a atenção no pacote da semana até aqui, Felipe. Pedro continua conosco, só chamar e a gente vai jogando também para você que está aqui no nosso monitor. Eu acho que já dá para começar a falar de algumas individualidades. E aí eu jogo para você, não um jogador, a opção da escolha, Jean. Quem você no jogo, se não o melhor jogador, mas alguém que te chamou a atenção para a gente abrir o debate entre os atletas? Tá, eu queria, até vou juntar, vou aproveitar a sua pergunta então para juntar com o que eu queria falar quando você perguntou sobre jogar contra as seleções maiores e mais difíceis e tal. Eu acho que os laterais foram bem hoje. Os laterais participaram mais do jogo. A gente não estava acostumado a ver isso. Agora, nesse caso especificamente, embora eu até tenha começado elogiando a atuação da seleção e dizendo que a seleção já jogou mal contra muita seleção fraca, eu acho que no caso dos laterais, evidentemente, facilita muito você pegar uma seleção tão fraca, uma seleção que não ataca. Então, assim, eu tô vendo muito elogio ao Douglas, ao Wesley e tal, e acho que de fato eles mereceram elogios porque participaram muito das jogadas ofensivas, do apoio, mas aí realmente é difícil avaliar, porque o lateral é aquele jogador que, quando for pegar uma grande seleção, vai ter uma função. Se tivesse que marcar o Lisé, Doué, Barcola, é outro mundo, por exemplo. Exatamente, né? Paquetá, quão representativo para você é esse gol depois de tanto tempo sem jogar com a seleção? Cara, acho que é uma sensação única que eu pude sentir hoje. Acho que estava escrito, cara. Voltar aqui no Maracanã, que é minha casa, poder marcar, poder voltar a ajudar a seleção. Muito feliz depois de tudo que eu passei, né? Que eu suportei nesses últimos 2 anos. Agora, finalmente, eu posso jogar meu futebol leve e eu espero ajudar muito a seleção. Como definir esses últimos 2 anos em que você foi acusado de envolvimento em manipulação de resultado, depois absolvido? Como é que dá para definir, se é que dá para resumir esse tempo, né? Cara, eu acho que eu diria uma obra completa de Deus na minha vida. Acho que foi Ele que me escutou quando eu chorei, quando eu tive medo. A minha esposa, meus filhos, né? E nos suportou, nos transformou. E eu acho que, como eu disse, estava escrito, essa obra completa, de volta à seleção no Maracanã com gol, eu quero dedicar a minha esposa e meus filhos. Ancelotti disse que queria te conhecer pessoalmente. Você acha que foi uma boa apresentação para ele? Cara, eu sempre tento dar o meu melhor, é um grande mister, é um privilégio trabalhar com ele. Eu espero dar o meu melhor, espero que eu possa ajudar e eu vou estar sempre disponível para isso. Tá aí o Paquetá. Vamos ver mais uma perguntinha aqui do nosso companheiro Carlos Gil. Você teve essa sensação também? Cara, quando ele jogou a bola por cima do goleiro, tinha um defensor chegando e eu só pensei em encostar na bola e botar lá pra dentro. Fui feliz em fazer o gol. E foi legal aquela brincadeira que rolou entre vocês também, porque logo depois o Bruno fez o gol e o Luiz Henrique fez as 2 jogadas, acabou não fazendo gol, mas foi fundamental nas 2 jogadas. Não, sem dúvida, ele entrou muito bem. As 2 praticamente jogadas do gol foi 90% dele. E eu disse pra ele, continua que o seu vai sair, mas espero que no próximo jogo ele possa ajudar com gol. Mas hoje foi muito eficiente e grande parte dos gols ali foi dele. Tá aí o Paquetá, já tá vindo por aqui, Luiz Henrique agora, tão citado pelo Paquetá, né? Luiz, tudo bem? Boa noite, parabéns. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi, quando você estava ali no aquecimento, a torcida chamou seu nome, pediu seu nome, Maracanã quase inteiro, e o Ancelotti chamou. Essa hora você pensou o quê? Essa hora eu pensei que eu tenho que ser o Luiz Henrique quando saiu lá de Petrópolis, quando jogava com meus amigos, jogava leve, jogava solto. E também quando eu estava no hotel eu ajoelhei meu joelho antes da gente ir para a pré-eleição
eu pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, que ajudasse os meus companheiros e que também jogasse para minha família que tá aqui no Maracanã me apoiando. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Temos que continuar com essa pegada, com essa vontade. Olha o Estevão botando pilha aqui. Entra Estevão, então. E é isso, eu só queria ser o Luiz Henrique lá do Vale do Carangola, que jogasse com alegria, que eu não quero perder minha alegria nunca de jogar futebol, porque isso eu sou apaixonado, então por isso que deu tudo certo e graças a Deus saímos com a vitória. 2 assistências, foram quase 2 gols. No segundo você comemorou como se fosse gol. Parecia, você achou que era seu, né? Sim, no primeiro e no segundo. O Paqueta ali foi muito bem, mas o importante é que eu pude ajudar ali a equipe com 2 assistências. Agora é seguir, porque temos mais pela frente. Você acha que foi uma boa apresentação para um Ancelotti que talvez não te conhecesse pessoalmente? Já, claro, conhecia o seu futebol, mas para quem não conhecia você tão bem, foi uma boa apresentação aqui? Sim, claro. Eu acho que foi uma boa apresentação. Como eu falei, eu queria só jogar como eu jogava no Vale do Carangola, com alegria. Para mim não perder essa alegria, porque quando eu jogo com alegria, tudo dá certo. Tá bom. Obrigado, Luiz Henrique. O Vale do Carangola hoje está em festa, né? Falou umas 3, 4 vezes aqui, Vale do Carangola. Tá vindo o Estevão por aqui também. Vai lá, Bruno Cortes entrevistando os jogadores no gramado. Vem aí Estevão, o autor do primeiro gol do Brasil. Já tá aqui. Saiu o primeiro gol, né, Estevão? Como definir esse primeiro gol com a camisa da seleção brasileira? Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que eu tô vivendo. Primeiro gol na seleção brasileira, no Maracanã. Algo que sempre sonhei desde criança e hoje posso estar realizando. Dedico a minha família também, que está lá em Londres. Então, um beijo para vocês, amo muito vocês. Minha família que está aqui no Brasil também. Só agradecer a Deus por tudo. E foi uma boa despedida do torcedor brasileiro no Maracanã, das eliminatórias, o Brasil já classificado. Talvez seja a despedida do torcedor brasileiro até para a Copa do Mundo, já que a maioria dos amistosos deve acontecer fora daqui. Você acha que deixou uma boa impressão para essa torcida que veio hoje no Maracanã? Cara, a gente sempre vem aqui, sempre tenta dar o máximo para dar alegria para os torcedores. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo, conseguimos ampliar o placar do primeiro tempo. Acho que podemos falar que saímos satisfeitos daqui, podemos melhorar muito, a gente sabe, mas ficou com um gostinho muito bom que estamos evoluindo cada vez mais. E se foi a última vez, acho que foi muito positivo. Sofia, vamos ver o Gil aqui. Bicicleta, né? Eu puxei ali uma carreta, né? Pode falar com a bicicleta. Antes da Copa de 2022, num jogo contra o Chile, também no Maracanã, o Vini Júnior fez o primeiro gol dele com a camisa da seleção. Não sei se você lembrava ou sabia desse fato, mas tá em boa companhia, é legal, né? Claro, com certeza. Torcia muito pela seleção brasileira. E hoje estar aqui jogando, representando a seleção brasileira é um sonho para mim. Como eu sempre falo, agradeço a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. E agora é seguir trabalhando cada vez mais para permanecer aqui, porque é o meu sonho. Tá aí o Estevão, então. Obrigado, Estevão. Valeu. Valeu, Bruno. O torcedor vai deixando o Maracanã feliz. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final deste vídeo e este é o nosso pós-jogo aí da vitória do Brasil sobre o Chile. Que partida, hein, galera? Gols de Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães, mostrando a força da nossa seleção. Então, se você gostou e chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não ficar de fora de todos os outros jogos que estão por vir aí, né? Já deixa também aí o seu comentário aí embaixo e tem a pergunta: qual foi o melhor momento do jogo na sua opinião? Deixe nos comentários também. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima e bora Brasil!